Olá, meu nome é Gilberto Silva Olá, o meu nome é Gustavo Couto. e hoje nós vamos fazer uma entrevista com o José Rui Teixeira, criador do Aufschwung Lecciones e poeta. A primeira pergunta que nós temos é: como nasceu o projeto Aufschwung Lecciones? Este projeto editorial nasce com um objetivo fundamental, que é o objetivo de criar um espaço no meio editorial português para a publicação de poesia, fundamentalmente. É verdade que depois, entretanto, integramos alguns estudos humanísticos, ou seja, alguns trabalhos académicos e alguns livros de arte, mas fundamentalmente 80% a 90% da editora publica poesia. E a ideia fundamental era dar um espaço de publicação quando, nos últimos 10, 15, 20 anos, houve um empobrecimento gigante em Portugal, no meio editorial, das editoras disponíveis para a publicação de poesia. Qual o objetivo principal do seu trabalho? É arte, espiritualidade, poesia ou um conjunto de tudo isso? Bom, como dizia ainda agora, a poesia é o principal lugar, digamos assim, deste trabalho editorial. Mas a partir desse espaço tornou-se quase inevitável a publicação de livros que, sendo académicos, refletem também sobre a teoria da literatura e sobre o acontecimento poético, por um lado. Pelo outro, é muito difícil dissociar a poesia de outras expressões artísticas, sendo que mesmo os livros de poesia muitas vezes transportam trabalhos de artistas no miolo, no interior, naturalmente, e também na capa, não é? Ou seja, é também um objeto de arte, o livro. E nesse sentido, é a tentativa de perceber como é que uma editora de poesia pode ramificar-se no âmbito de outras expressões, concretamente a arte e concretamente a reflexão académica em torno do acontecimento poético. Que autores ou textos considera fundamental para o seu percurso? Agora, para o meu percurso pessoal, presumo, não é? Sim, e artístico. Pronto. Todos nós temos muitas referências, né? Às vezes é difícil identificá-las porque quando temos 50 anos e quando há 20, 30 e tal anos que fazemos leituras, que estamos atentos a esta realidade que nós, em termos genéricos, designamos como arte ou literatura, não é? Temos muitas referências. Eu vou salvaguardar uma que é muito importante no meu crescimento como poeta, que é o grande poeta Herbert Welder, que morreu em 2015 e que para mim é uma voz não só muito importante objetivamente no âmbito, sobretudo, da segunda metade do século XX, mas pessoalmente marcou-me muito como leitor primeiro e depois como poeta. Como é o seu processo de escrita? É mais racional ou mais intuitivo? É mais intuitivo numa primeira fase e mais racional numa segunda fase. Ou seja, imagina que quando um poema que estás a trabalhar num poema, ou quando um poema está a crescer dentro de ti, não é? Tu vais tendo imagens, vais compondo o poema e a intuição é o mais importante, creio. No meu processo, atenção, outros haverá que terão processos distintos. Eu sou muito intuitivo na primeira etapa da construção do poema e às vezes sou muito rápido, explosivo, digamos assim, em que escrevo aquilo que tenho quase como se não pudesse contê-lo. Logo a seguir, na segunda parte do processo, vem uma parte mais racional aí, que é a parte do trabalho de casa. Aquela ideia em que o poema tem que passar do caderno para uma página Word, não é? Ou uma página de processamento de texto, em que a partir desse momento tu tens que dar uma forma final ao poema. Normalmente limas as coisas, ou seja, há coisas que desaparecem, pequenos acrescentos. Portanto, há um caminho que vai desde a força intuitiva do poema quando nasce, até ao poema que te chega às mãos quando folheias um livro. E, portanto, eu diria que eu não sei dizer de percentagens, há poemas que são 80-20, 80 intuitivos e 20 racionais, porque já saem muito, muito finalizados. Há outros que são trabalhados de um modo tão grande que se calhar neles a percentagem do racional suplanta a dimensão intuitiva. Eu diria que as duas estão muito presentes, eu diria que a intuitiva tem aqui uma dimensão, eu diria, mais importante porquanto ela preside ao nascimento do poema.
Qual tem sido a reação do público jovem ao seu trabalho? Eu não tenho, sinceramente, não tenho muito essa noção, por uma questão relativamente simples, não é? Quando publicamos um livro, fazemos-lo na intimidade, ou seja, quando escrevemos o livro, quando o processamos e quando o editamos, é todo um trabalho que fazemos sós, não é? Quando o livro chega às livrarias ou nas apresentações ou isso, alguém compra o livro e leva-o para casa. Eu estou convencido que naturalmente, os principais leitores da minha poesia não são seguramente a vossa geração, por razões de evidência concreta, não é? Mas também estou convencido que sempre que venho às escolas, sempre que trabalho, ou que me é possibilitado dialogar com gente mais nova, eu estou convencido que o impacto não é positivo nem negativo, é empático, ou seja, há uma empatia. De certo modo, não há uma indiferença, e estou convencido que também quem se acerca de uma poesia como aquela que eu escrevo já é alguém capaz, ao nível da sensibilidade estética, de ler e de fazer disso um acontecimento pessoal. Mas como se passa tudo em âmbitos de alguma intimidade, tanto a escrita como a leitura, nós nunca nos encontramos, não é? Ou seja, não, ao contrário de uma exposição de pintura ou de um concerto de música, por exemplo, em que a relação empática é uma relação empírica e relacional, na poesia a relação é uma relação implícita, nunca explícita, raramente física, e portanto cada um processa a sua relação com o poema, o autor e o leitor, à distância da sua intimidade. O que significa para si estar na Semana das Artes? Olha, é muito importante, ou seja, fiz tudo para aceitar este convite. É raríssima, às vezes, só mesmo numa grande impossibilidade de agenda, é que eu não venho às escolas. Ou seja, sempre que me convidam para vir a uma escola, eu considero, sinceramente, um fator de esperança, sabes? Acho que é mesmo importante. Eu conheço autores que aceitam convites para estar em espaços mais mediáticos, por exemplo, e que não vêm às escolas. Seja porque é pro bono, seja porque acham que os alunos não vão querer saber, não é? A mim agrada-me muito e ter consciência daquilo que vocês fazem nesta semana, ser aqui acolhido e ter tido a experiência deste acolhimento é um fator grande de alegria e também de esperança. Considera a Aufführung Lectiones uma forma de arte? E se sim, por quê? Sim. Durante muito tempo se discutiu se a questão editorial, se o fator editorial correspondia ou não, digamos, reparem, as artes tinham um espaço relativamente limitado que foi-se abrindo, não é? Há uns anos o design não era considerado. E, por exemplo, as artes gráficas é uma pergunta boa se digamos, o objeto, a relação que existe entre a paginação, a impressão e o livro como objeto final constitui de alguma maneira também uma derivação criativa e artística. Eu acho que sim. Eu acho que não sendo essa a sua principal funcionalidade, não é? Ou seja, quando publico um livro para torná-lo primeiro legível, acessível naturalmente ao leitor o seu conteúdo, não é? Que tenha as condições mínimas de durabilidade, que não se desfaça nas mãos do leitor, o normal, não é? Por outro lado, a escolha do papel, a mancha tipográfica, a capa, às vezes até inclusive o diálogo com o desenho, com a pintura no interior, faz com que estes objetos estejam permanentemente no limiar de corresponderem a objetos artísticos. A arte pode ter uma função espiritual sem perder o seu valor estético? Eu acho que sim. Eu acho que inclusive elas são indissociáveis, as duas dimensões. Se nós reportarmos ao início do acontecimento da arte, que nós, no âmbito da reflexão da antropologia, nós nunca sabemos exatamente quando é que começou a arte, não é? Temos algumas provas empíricas do aparecimento de pinturas rupestres, de arte paleolítica, há 30, 40, presumimos que há cerca de 50 mil anos tinha acontecido aqui uma boa explosão no nosso aparelho cognitivo que nos possibilitou o pensamento abstrato, os rudimentos do pensamento simbólico. E reparem,
tanto o fenómeno religioso e a espiritualidade humana como a sua expressão artística coabitam no mesmo espaço. Ou seja, é quase aquela ideia de dizer, não sabemos se é o ovo ou a galinha, não é? Arte e espiritualidade partilham de uma maneira evidente o primeiro contexto da história humana. Ou seja, o momento em que nós, os sapiens, damos esse salto para o pensamento simbólico. Portanto, a mim parece-me sinceramente que não só não perde a dimensão estética, mas a estética não perde a dimensão da espiritualidade, ambos são complementares e indissociáveis. Considera que a leitura e, eventualmente, a escuta pode ser uma experiência estética tão forte quanto a pintura? Considero. Elas são diferentes porque a força sensorial é distinta, não é? Vamos ver as coisas neste modelo. Quanto mais implica sensorialmente o teu corpo, a obra de arte, mais te afeta. É de uma evidência enorme, de tal maneira que estás num grande concerto e podes ser levado a uma espécie de rápido êxtase em função da relação que existe entre o volume, a dança, a música, o ritmo, a atmosfera, etc. Não é? Diante de uma obra de arte num museu, numa galeria, num espaço onde tu te defrontas diante de uma pintura, a tua visão e eventualmente outros sentidos que possas associar àquele objeto são forçados quase a coexistir. Imagina uma pintura expressionista que praticamente te rouba a funcionalidade do olhar. Não é? A leitura e o silêncio que a leitura pressupõe é um lugar mais, ou seja, o carburante, a lenha para atear a expressão, a comoção estética é mais pequena, não é? Ainda assim, eu estou convencido que quando tu tens uma experiência de leitura muito forte, aconteceu comigo, na minha vida podia documentar vários momentos em que tu tens de te encostar para trás na cadeira e perceber o abalo, o terremoto que aconteceu na leitura de um ou dois versos ao longo de um poema. E isso acontece independentemente de todo o teu corpo e a tua atividade sensorial praticamente não ser exercida. Ou seja, é quase um milagre que a poesia, quando lida em silêncio, consiga levar-te ao abalo de uma comoção. E se isso acontece, representa mesmo uma força muito grande, porque as armas com que opera são muito mais curtas, ou seja, tem muito menos ferramentas de comoção do que certas outras artes que têm uma força imagética tremenda, que envolvem inclusive toda a adesão corpórea do teu eu, não é? A poesia aparentemente tem muito mais dificuldade em deslocar essa ideia de tu sentires um arrepio no corpo, de tu somatizares uma leitura. Mas eu creio que entre o pequeno abalo exterior e o grande abalo interior, sim, a leitura de poesia e o silêncio no qual ela existe possibilita a comoção. Qual é, na sua visão, a relação entre a arte e o silêncio? É muito bonita essa pergunta, não é? Nós estamos muitas vezes habituados a que toda a arte represente de algum modo uma intromissão no espaço, não é? É difícil tu estares num determinado contexto sem implicar o ruído desse contexto. Naturalmente, partindo do princípio que em relação, por exemplo, mais uma vez, à pintura, à arquitetura, à escultura, o acesso que tu tens a isso no silêncio da tua casa é folheando um livro de arte, não é? O que é uma experiência quase no âmbito da leitura da poesia, não é? Partindo do princípio que o silêncio trabalha em interlúdios com a música, portanto, tu vais a um concerto, realmente há silêncios que a música convoca, mas não estamos a falar dessa dimensão aqui. Eu considero mesmo que no espaço, no âmago da intimidade da tua relação com o objeto artístico, o silêncio desempenha um papel fundamental, não só no durante, mas sobretudo no depois. Eu explico. Eu dou dois ou três exemplos muito rápidos. O primeiro é quando sais de um grande museu e
E parece que uma obra em particular, por exemplo, a obra de um autor, um quadro concreto, te arrastou para um ensimismamento. Ou seja, estás mais tu próprio do que estavas quando ali entraste. Parece que te convocou para um lugar de contemplação distinto. Dizer, a propósito de que a arte também silencia, e esse espaço de silêncio é realmente muito importante. Mas há muito mais. Por exemplo, eu tenho para mim que de tempos a tempos eu faço ciclos de cinema lá em casa, pessoais, meus, sozinho. Crio as condições ótimas na minha sala e durante um mês vejo o Tarkovsky inteiro. O Angelopoulos, o Bergman, o Bellatar, não importa. E quando acontece, acho que é uma experiência universal, apesar de termos idades muito distintas. Acontece comigo muitas vezes acabar de ver a nostalgia ou de rever a nostalgia do Tarkovsky, o filme acaba, começam a passar os créditos e eu encosto-me um bocadinho para trás e nem sei exatamente o que é que vou fazer a seguir, sabem? Não me apetece levantar e dormir, parece que passou o sono, sabem? Qualquer coisa que eu faça parece que interrompe o silêncio que fica no hiato daquela quebra do silêncio e a quebra do meu próprio silêncio existencial. Ou seja, o silêncio pode trabalhar contigo se existir essa possibilidade, mas eu acho que trabalha sempre contigo como uma espécie de caixa de ressonância na relação que existe entre o que a arte, qualquer que seja, constrói em ti depois da relação que estabeleces com ela ou da abertura que lhe dás. Ou seja, por isso parece-me absolutamente indissociável, quer como criador, quer como eu vou dizer consumidor da arte, vocês percebem onde é que eu quero chegar, não é? Não é tanto consumidor no sentido do consumismo, mas enquanto pessoa que interage com o fenómeno artístico, eu acho que o silêncio é de facto o lugar que torna a relação habitável. E por fim, pode ser a arte uma forma de conhecimento filosófico? Pode também, sim. Não creio que seja, ou pode não ser, digamos assim, um pressuposto ou um ponto de partida. Eu explico. Ou seja, não deveria ser, a nossa relação com a arte, o pressuposto não deveria ser a hermenêutica, a interpretação. Aquela ideia que muitas vezes é um bocadinho o drama de quem aprende literatura na escola ou de quem tem a história da cultura e da arte. É que a certa altura estamos a chegar a um sítio e estamos muito mais preocupados com a legenda, quem fez, quando fez, como é que fez, de catalogar se é expressionista, se é impressionista, se é um movimento de vanguarda, se é um efeito reacionário de um movimento artístico. E a certa altura, o teu conhecimento, ou o desdobramento do teu conhecimento, ou o desejo de conhecer filosoficamente aquele objeto, retira-te capacidade, eventualmente, do espaço contemplativo. Eu vou dar um exemplo absolutamente tonto, mas dá para perceber muito bem. Quando estamos naquele âmbito do adepto que vive a comoção de um espetáculo desportivo, um jogo de futebol, qualquer coisa que seja desse género, que intensifica a tua adesão emocional ao momento, não é? Tu não estás a pensar no mercado de transferências, nas táticas, se é um 4-3-3, sabes? Ou seja, tu simplesmente viste o jogo, celebraste, aborreceste-te, gritaste, sabes? O conhecimento, o expert, nem sempre está nas melhores condições para a comoção artística. Isto não impede que não seja uma forma de conhecimento filosófico, seja ele natural, ou seja, o conhecimento filosófico que é expectável em cada homem, independentemente de não ter formação filosófica específica, 2. Para esse que estuda filosofia, e filosofia da arte concretamente, eu acho que é sempre indissociável, tendo ele que ter a capacidade de gestão do modo como esse conhecimento pode ou não impedi-lo de ter uma experiência de comoção artística. Portanto, mas sim, estão profundamente ligadas desde que o indivíduo saiba gerir, digamos assim, aquilo que é do âmbito da inteligibilidade e aquilo que é do âmbito da comoção.
Obrigado pela sua Muito partilha, obrigado. espero que tenha gostado e assim terminamos a entrevista. Obrigado. Gostei muito obrigado.